Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a presença de vocês aqui, de modo especial as formadoras, a Aline Crociari, a Karina Maia, a Larissa Tanuri e a Miriam Buzetti. E, de modo especial, também a secretária Clélia, que vai dar as boas-vindas a vocês, para que em seguida a gente possa dar início à atividade formativa. Clélia, quer dar as boas-vindas? Por favor, a fala é sua. Obrigada, Patrícia. Gente, eu peço desculpas por não me apresentar como se deve, né? Inclusive com a imagem, mas eu realmente não consigo, ela não desmarca aqui o fechamento da câmera, mas vamos lá. É um prazer enorme, né, dar início a essa formação, intitulado Que nos define, quem nos define, sobre levezas, descobertas, amor, respeito, sobre o autismo, com essas queridas, né, a Aline Crociari, a Karina Perônio, a Flávia, Miriam, né, e a querida Larissa. Patrícia, se eu esqueci alguém aqui nessa formação, o que é indesculpável, por favor, me corrija. Nós sabemos há muito tempo já o quão importante que a gente trate de forma clara, de forma precisa, em processos formativos contínuos, sobre a escola, sobre os seus indivíduos, sobre os seus atores. E a criança com autismo, estudante com autismo, é parte integrante da nossa ação pedagógica, é parte integrante daqueles que compõem as escolas, né, e as escolas da rede municipal de educação. Por isso, é absolutamente importante que dia a dia a gente possa falar mais sobre isso, falar sobre esse indivíduo tão singular, né, mas tão próprio como todos nós somos, né, e que guarda diferenças e que, ao mesmo tempo, guarda coisas tão especiais como qualquer ser humano tem, como qualquer ser humano é. Né? Então, acho que é humanizar um pouco esse tratamento que faz com que a gente dê início a essa formação agora. É claro que também tem o objetivo de compreender, né, o que efetivamente é o tal do TEA, né, o transtorno do espectro autista, né, quais são as suas características, né, o que efetivamente é isso, estudar, né, o que é que embasa o tratamento pedagógico, curricular e legislacional, né, que a escola deve dar e que de forma ela deve dar a sua atenção na perspectiva aí de uma educação inclusiva para todos e cada um. Né? Obviamente que a gente deve saber mais, e a gente, quando eu digo a gente, é todas nós, né, que estamos aí no chão da escola, que estamos aqui na secretaria. A tarefa de todos nós conhecer mais e melhor. Né? Quem são essas crianças, esses adolescentes, né? Essas pessoas, esses seres tão próprios e tão absolutamente peculiares, que são cada um e cada uma dos estudantes da Rede Municipal de Educação. Por isso que a gente está aqui, com essa turma de formadoras tão especial, tão qualificada, e que eu tenho certeza que vai muito, muito mesmo, nos educar, né? Acho que é isso que interessa, e nos formar e qualificar, para que efetivamente a gente seja escola, seja educação. Né? E quando eu digo efetivamente seja, é porque a gente, onde quer que estejamos fazendo educação escolar, o sentimento de humanização e de humanidade nos acompanha nesse processo. É por isso que cada criança, que cada um de nós deve ser cuidado e tratado como um ser único e um ser muito especial, porque cada criança aprende de um jeito, num tempo e de uma forma peculiar. Então, sem mais delongas, eu cumprimento a cada uma das profissionais da Rede Municipal de Educação que estão aqui hoje, né, as professoras, as educadoras, os profissionais de apoio de serviço, as equipes diretivas. Uma boa noite de formação para a gente. Queridas formadoras, sejam muito bem-vindas a essa roda de conversa tão importante, que nos forma de modo contínuo a partir daqui. Muito obrigada. Patrícia, a condução da sala é tua, querida. Obrigada, Clélia. Queria agradecer também, em nome de todos, por proporcionar essa formação, né? Uma formação como essa, com essas profissionais tão competentes e qualificadas, né? Com grande expectativa que a gente dá início a essa primeira formação continuada, espero que primeira de muitas, né? Nesse tema do autismo. A gente, só um parênteses aqui, a gente abriu inscrição num sábado, e eu fui verificar, porque foi eu que abri o link lá, eram 7h10 da manhã, já tinham 29 pessoas inscritas,
pleno sábado, então a expectativa é grande, a procura foi, né, foi assim, acirrado. Espero que vocês aproveitem mesmo os 50 que foram contemplados, né, assim, tirem o máximo possível de informações e de conhecimento desses momentos aí, né, e há algum tempo já que a Secretaria está tentando oferecer, né, uma formação mais prolongada, além de palestras, tudo nesse tema, e finalmente deu certo. Então, para não me alongar muito, eu vou dar alguns informes rápidos e vou apresentar as formadoras. Então, a gente pede para manter os microfones fechados durante a fala da formadora, né? Para não incomodar, mas a gente tem também como desabilitar aqui, mas é só para ter esse cuidado. As perguntas e os comentários que vocês fizerem, a gente pode ser feito no chat, e aí a gente vai ler aos 15 minutos finais, mais ou menos, da atividade, ou também pode usar aquele recurso, não sei quem já conhece o Teams, que é de levantar a mão, a gente ordena, né, quem levantou a mão primeiro, e assim que forem chamados, pode abrir o microfone, fazendo as perguntas, os comentários que acharem necessário. A presença vai ser atestada com um link para quem ainda não participou de atividades como essa, né, que vai ser colocado aos 20 minutos finais, 15 da atividade, aí tem um formulário rapidinho para preencher e atesta a frequência. A certificação vai ser fornecida para quem computar no mínimo 75% de frequência, lembrando que a gente tem atividades complementares, né, e elas contam também como carga horária do curso. Bom, então vamos lá apresentar a Aline Crociari, vamos por ordem alfabética. Ela é pedagoga habilitada em deficiência intelectual, especialista em educação e reabilitação de surdos, psicopedagoga institucional, mestre em educação escolar, doutoranda em educação escolar. Atualmente é professora especialista do currículo na área da educação especial pela Secretaria de Estado da Educação. É professora efetiva do Instituto Municipal Matonense de Ensino Superior. É membro da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEF. É consultora da Consultoria Educacional Empresarial Novo Olhar e membro representante da pesquisa no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Karina Maia é gestora do Centro Municipal de Referência do Autismo Aldo Pavão Júnior, é pedagoga, tem especialização em psicopedagogia clínica institucional, tem especialização em autismo e é analista do comportamento. A Larissa Franco Tanuri é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Alfenas, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em nutrição clínica, biofuncional, ortomolecular e fitoterapia pela Universidade Redentor do Rio de Janeiro. Formada em modulação intestinal pelo professor Murilo Pereira, acho que é isso. Mestre em Ciências Nutricionais pela Unesp Araraquara. É credenciada pelo Conselho Regional de Nutrição, terceira região, como profissional habilitada em fitoterapia. Tem o quadro técnico do programa, ela faz parte do quadro técnico do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Araraquara. E é mãe da Marina e do Gael, e Marina enquadrada no espectro do transtorno, no transtorno do espectro autista. A Miriam Cristina Buzetti, ela se formou em pedagogia pela Unesp, fez mestrado e doutorado em educação especial na UFSCar e pós-doutorado na Unesp. É psicopedagoga e possui experiência docente nas séries iniciais do ensino fundamental, educação especial e ensino superior. Então, né, gente, um baita de um time aí para vocês. Nós preparamos assim com muito cuidado, muito carinho, profissionais extremamente qualificadas, né? Espero que seja a formação que vocês estão precisando e procurando mesmo. Aproveitem o máximo possível. Dou as boas-vindas a todas vocês. E hoje acho que é a Miriam que vai coordenar a atividade, né, gente? Então, vocês também podem passar pergunta, como eu disse, naquele formato. Muito obrigada a todas e a todos aqui presentes. Miriam, a fala é sua. Muito obrigada. Gente, que medo de falar agora. Depois de tudo isso, assim, que responsabilidade. Estou até suando aqui. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Patrícia, Clélito, pessoal da Secretaria, do município, a gente agradece imensamente a oportunidade. Hoje a fala eu vou conduzir, mas acho que é um sentimento que a gente compartilha, né? A Larissa, a Aline, a Karina, dessa oportunidade, né? Da gente trocar experiências, da gente enriquecer, da gente se aproximar do professor, de quem está na sala de aula, de quem está na educação, né? Para a gente ter essa fala
de leveza, né? Acho que o tema do curso é bem propício para a nossa proposta, né? O que nos define, quem nos define, levezas, descobertas, amor, respeito e o autismo, né? Então, a gente, hoje, é tudo muito 8 ou 80, né? E a internet e as redes sociais, principalmente, a gente vê muito esses extremos, né? A gente precisa disso, a gente precisa disso, ainda mais depois de um período de pandemia, né? Do ensino remoto emergencial, de todas essas situações que mexeu bastante com a gente, né? Com a nossa saúde mental também. Então, a gente veio... A nossa proposta é um pouco de leveza, né? Que a gente consiga aí se aproximar dos professores, dos cursistas, e contribuir com a rede, principalmente, né, o nosso objetivo aí, com a qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos alunos. Meninas, vocês querem fazer alguma fala? Ou eu posso já começar o curso? Aline, Larissa, Karina? Não? Então, vamos lá. Pessoal, é um prazer, então, né? Eu agradeço imensamente, a gente agradece aí o interesse de vocês. É muito legal quando a gente abre uma formação e, como a Patrícia colocou, né? Tem o interesse, assim, muito evidente, né? A gente fica muito feliz com isso. O curso foi pensado com muito carinho, assim, é uma estrutura bem interessante de formação, porque, como vocês viram, somos 4 profissionais, né, com experiências, formações e vivências diferentes. Então, a ideia é que, ao final do curso, vocês tenham aí uma clareza, um olhar diferenciado para a temática do autismo e principalmente para as pessoas que vocês convivem que têm esse diagnóstico, né? Então, a gente vai perpassar aí ao longo desses encontros, tanto os encontros online quanto os encontros presenciais, por diferentes temáticas, né? Então, a gente vai introduzindo os temas. Eu pensei assim, fazendo uma analogia, né? Hoje eu vou dar para vocês o bonequinho, então, o contorno do bonequinho, e conforme a gente vai tendo encontros, a gente vai colorindo, a gente vai preenchendo esse bonequinho, para que no final do nosso encontro, lá no nosso último encontro em novembro, a gente tenha um bonequinho preenchido, bonitinho, redondinho, feito certinho, tá bom? Então, hoje, peço até desculpa para vocês, a temática, assim, é um pouco mais cansativa, mas a gente precisa desse primeiro encontro com essa consistência, né, para saber sobre o que nós iremos falar, quem nós iremos falar, as principais características, né? Então, eu vou pedir para vocês... A Larissa, só um minutinho, Miriam. A Larissa acho que levantou a mão, não sei se ela quer. Não tinha visto. Larissa? Estou acostumada com o Zoom, gente, é diferente. Não, gente, eu também estou testando as coisas então aqui. Tá bom. É que você levantou a mãozinha, achei que você queria falar alguma coisa, não tem problema. Eu estou testando, desculpa. Eu estou nessa também, vou testando os botõezinhos que tem aqui. Se eu sumir, eu entro de novo. Ai, gente, cada uma. Baixou, pronto. Então, para a gente conseguir dar conta, hoje a gente vai fazer um encontro direto, né? Então, a gente não vai fazer nenhuma pausa, nenhum intervalinho, mas aí a gente termina uns 5, 10 minutinhos mais cedo, tá bom? Em relação às perguntas, a gente pode seguir como a Patrícia colocou. Então, vocês podem ir mandando no chat, mesmo que eu não pare a minha apresentação, porque quando eu coloco a apresentação aqui, eu não visualizo mais. Mas a hora que eu terminar de dar o conteúdo, de conversar, de passar aí todo o material, a gente retoma aí os comentários de vocês no chat, tá bom? E aí a gente abre no final para as falas, dúvidas, perguntas, comentários, críticas e tudo mais. Então tá. Antes de eu começar aqui, eu só queria ver com vocês assim, quando a gente fala assim de autismo, qual é a palavra que vem na cabeça de vocês? Vou pedir para vocês escreverem lá no chat. Quando alguém fala assim, o que é autismo? Ou você escuta a palavra autismo, você pensa em quê? Qual palavra, uma frase que vem na cabeça de vocês? Coloquem lá no chat para mim. Silêncio. Pensando. Desafio, criança, estereotipias. Diferente. Não tem certo e errado, tá bom, gente? É só uma brincadeira aqui, uma atividade para a gente fazer um levantamento, para a gente já começar a ir pensando sobre a temática.
Então, ninguém está avaliando nada, vocês fiquem à vontade. Criança, diferente. A Clélia falou duas palavrinhas que eu acho que é muito importante ao longo da nossa formação, né? Que é a questão do indivíduo e da humanidade, né? Então, a gente vai ter um pouquinho esse olhar aí, tirando um pouco essa ideia, nossa, qual é o laudo, né? Qual é o atestado, qual é o diagnóstico, qual é a sentença, né? Dá uma ideia de sentença, né? E o que tem por trás disso, né? O que demanda isso, né? Comunicação, medo, desafio, uma criança que necessita de atendimento específico. Isso, muito bem. Então a gente vai olhar um pouquinho para essa palavra hoje e quem é essa pessoa, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês não se preocupem de ficar printando ou coisas do tipo, que depois a gente disponibiliza o arquivo, tá bom? Não tem problema. Então, agora, deixa eu ver aqui. Patrícia, aí qualquer coisa você me interrompe, fica à vontade, tá bom? E eu também posso passar por aqui se tiver problema, viu? Eu consigo assumir o controle, caso dê problema aí. Tá E bom. só lembrando, depois a gente vai falar isso mais para frente, mas também tem encontros presenciais, né? Mas aí a gente depois cuida disso. Então, vamos lá para a temática de hoje, né? Então, o nome do nosso curso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né? Então, para a gente ter essa ideia, eu perguntei, né? Uma palavra sobre o autismo. Aí a gente, o que eu posso falar, né? Então, a gente vai nesse sentido, do que eu posso falar, ou quem é, né? Ou o que é essa palavra que a gente escuta tanto, mas também que a gente... Hoje a gente está num mundo muito de informação, né? Todo mundo tem informações, mas falta um pouquinho do nosso conhecimento sobre a temática. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso hoje. A minha referência, eu sou muito visual. Então, aqui estão as minhas referências, nada ABNT. Tá gravando, né? Já estou avisando que não estou no formato ABNT, BNCC e tudo mais aí. APA e nada do tipo, né? Então, essas são as minhas referências. Então, o CID-10, o CID-11 e principalmente que a gente vai conversar bastante sobre o DSM-5. Por que essas referências? Né? Porque é uma temática bem complexa, né? E dependendo da formação e o olhar do pesquisador, a gente encontra certas definições. Então, aqui a gente não tem viés nenhum, né? A gente tem a ciência pura e o que a gente encontra e dialoga depois com os demais profissionais. Então, não há, segundo fulano de tal, segundo fulano, não, segundo a Organização Mundial da Saúde, é isso, isso e isso. Então, essa é a direção da minha fala com vocês hoje, principalmente aí com o DSM-5, que a gente utiliza bastante no diálogo com o fonoaudiólogo, com o psicólogo e tudo mais. Só um parênteses, né? O CID-11, a gente vai conversar com ele, sobre ele, né? Mais para frente, no nosso próximo encontro que eu vou estar com vocês, eu debruço um pouquinho mais sobre o CID-11, a gente não vai entrar nele hoje, mas só para vocês saberem que ele já existe e que muitos profissionais já utilizam. Ele ainda não está traduzido, né? Então, segundo aí o Ministério da Saúde, a gente não é obrigado ainda a seguir os padrões do CID-11, somente quando houver uma tradução para a língua portuguesa brasileira é que a gente será obrigado a utilizar. Bom, ele já está em vigor em vários países, mas no Brasil ainda não há uma tradução oficial. Então, ele será citado, mas não contemplado de uma forma mais ampla. Vamos lá, então. Vou fazer com vocês uma linha histórica. Por quê? Porque a gente escuta muitos mitos, né? Muitos tabus, muitas fake news sobre a temática, como, por exemplo, vacina causa autismo, né? E aí a gente precisa entender por que essas falas acontecem, né? Porque essas possibilidades de hipóteses, né, de interpretações, elas acontecem com essa temática, né, sobre esse assunto. Então, eu vou fazer uma linha histórica rapidinho com vocês, pegando algumas datas aqui para a gente ir visualizando que não faz tanto tempo e que coisas que a gente escutava como a culpa da criança, do filho ser assim é da mãe. Né? A gente ainda escuta pessoas que falam isso, e por que isso acontece, né? Se isso estava na história,
se isso foi evidenciado e da onde vem esse tipo de fala. Então, vamos lá. Vou começar com vocês de 42, para a gente não perder muito tempo. Né? Nessa época, quando a gente falava de autismo, o que tinha de definição nas teorias eram os distúrbios autísticos do contato afetivo. Então, tinha essa questão afetiva muito evidente. Então, desde bebês, os psicólogos, principalmente, e os médicos, eles notavam essa diferença em relação a outras crianças. Nessa época, a gente tinha um padrão muito de comparação, né? Como a teoria ali, as pesquisas, elas eram muito superficiais, elas não eram tão publicadas, né? Imagina, a internet não existia, assim como nós temos hoje na palma da mão no celular, né? Então era tudo muito demorado e tudo muito na Barça, vamos dizer assim, bem visual, né? Bem enciclopédico. Então, o que era evidente, né? O que ficava à mostra era essa comparação. Então, se comparava muito uma criança, uma pessoa em relação a outra. Né? E o que se tinha de evidência, que era um isolamento extremo, a questão da mesmice, da repetição, né? Então, da restrição ali de conteúdos, de atividades, de engajamento, as estereotipias e a ecolalia. Então, são algumas evidências que eram observadas, principalmente a parte comportamental aí. Então, tinha essa temática. O tratamento seguia a questão da linha esquizofrênica. Então, fazendo uma ponte com a questão da educação, a gente tinha essas pessoas internadas em hospitais, em lugares que faziam acompanhamentos para pessoas esquizofrênicas. Então, muitas eram retiradas da sociedade, do convívio, para poder fazer esse tratamento. Então, 42. Em 56, a gente ainda segue essa linha da psicose. Então, a gente ainda tinha essa ideia de segregação. Então, a gente retirava, muitas vezes, essas pessoas da sociedade para poder tratar, vamos colocar assim, né, entre aspas, esses sintomas, principalmente de não conseguir se relacionar, né, de ficar irritado com certas situações, então há esse descontrole, então ele não consegue conviver adequadamente na sociedade, vamos dizer assim. Então esse é um pensamento de 56, né? Nada que a gente encontra agora em 2022, né? 56, bem distante, né? Então tinha um olhar aqui bem dessa questão de incapaz, né, de não conseguir. E o que preocupavam esses estudiosos, né, esses pesquisadores da época, é que fazendo os exames clínicos ou os laboratoriais, não tinha alteração, né? Então não era revelado ali nenhuma alteração, né, como você faz aí para diabetes, para colesterol e coisas do tipo assim. Né? Então, não havia evidências de que era um transtorno, uma síndrome, então era tratado como psicose. Entre 1950 e 1960, essa pessoa aí, né, chamada Leo Kanner, ela teve uma ideia de que, como a questão afetiva, né, muito evidente, que não aceita o toque, a ideia da rejeição, né, do isolamento, então a culpa é da mãe, né? Vamos culpar alguém, vamos colocar. Como eu não consigo fazer exames e ter o resultado ali, né? Me mostrar o que está acontecendo ali, então vamos pôr a culpa alguém na mãe, né? Então era a ideia de que a mãe rejeitava o filho, de que a mãe não queria aquela criança, que a mãe não tinha afeto pela criança, então a criança tinha esses sintomas, entre aspas, de isolamento, de não aceitação, né, de esquiva de toques e tudo mais. Né? E principalmente a questão de não verbal, de não se comunicar. Então, a criança se fechava porque ela não tinha o afeto, a aproximação, o amor materno. Né? Então, é uma ideia que existiu entre 1950 e 1960, que depois caiu por terra, não sendo comprovado por outros pesquisadores, e aí ele foi até taxado no meio acadêmico pela ideia que ele teve. Em 60, a gente tem uma definição que é a psicose da primeira e segunda infância. Então, aqui a gente já tem um olhar um pouquinho mais descritivo,
né? Então, eles já foram conseguindo ver assim. Então, pensa, né? Pessoa 1, esses sintomas. Pessoa 2, esses sintomas. Então, eles já foram comparando entre o grupo, né, dessas pessoas que estavam ali em tratamento para psicose, por exemplo. Então, o que era mais evidente? O que a gente via com maior frequência? Eu consigo, então, diferenciar o grupo A, o grupo B e o grupo C pelos sintomas, né, pelos comportamentos, por como eles se comportavam, falavam, se comunicavam, reagiam ao ambiente, às estimulações, à medicação. Então, eles criaram esses grupos de autismo infantil, distúrbio simbiótico interacional e outras psicoses, que aí eles não conseguiam definir, que eram comportamentos diversos, então ficou como outras psicoses. Então, o que a gente tem de avanço aqui é que já é um olhar mais científico e, principalmente, uma questão mais descritiva. Então, eles começavam a descrever os comportamentos que eles ficavam repetitivos. Então, foram criando-se o que nós chamamos muito hoje de evidências, né? As evidências científicas. Então, eles foram pegando esses comportamentos e agrupando. Em 65, a gente teve aí a presença de uma grande pessoa, que inclusive ela já veio no Brasil algumas vezes, e quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, ver um filme, tem um filme sobre ela, e ler algumas publicações, vale a pena. E ela criou a máquina do abraço. Ela testou nela, primeiramente, então é uma profissional que trabalha com o gado, com a parte de pecuária, de agronomia, enfim, e que ela tinha algumas restrições em relação a entender relações sociais, a entender comunicação, a entender, por exemplo, gírias e coisas do tipo. Questões sensoriais tinha algumas alterações, então ela fala que a questão de barulho, mudança de iluminação muito frequente, enfim. E o toque era o que mais ela tinha repulso um pouco no começo, né? Então ela criou essa máquina do abraço para ela mesma e depois ela fez essa reprodução pelo mundo, né? Até ela tem o autismo, mas é na ideia de alta performance, né? É o que a gente chamava antes de Asperger. Então, ela é super capacitada na área que ela atua. E aí, por ela começou a estudar isso também, então hoje ela tem publicações e atuações nessas duas frentes, né? Na questão da pecuária e do cavalo, então essa parte de ecoterapia enfim, ela tem vários estudos aí por ser da área dela. E também na questão do autismo e dos vários níveis aí que a gente consegue encontrar. Então, tem várias publicações dela sobre o assunto. Tem uma fala dela no artigo que ela diz assim: a minha mente é como o Google Imagens. Se você fala, pense numa igreja, eu vejo uma sequência de imagens específicas de igrejas, como um vídeo. E quando eu era pequena, eu não sabia que eu era diferente. Achava que todo mundo pensava em imagens. Então, aí são observações, né? Hoje a gente tem aí as evidências, mas na época dela, em 65, ela achava que isso era normal, que todo mundo pensava desse jeito, porque ninguém sabia o que era certo e o que não era. E como ela não tinha questões assim de precisar de tratamento, né? Precisar aí ficar internada ou ser isolada da sociedade nessa época. Então ela achava que o jeito dela era o jeito certo e que estava tudo bem para ela, né? Então ela teve aí uma vida dentro do possível, normal, até ela descobrir o que ela tinha, até ela estudar mais sobre isso e encontrar outras pessoas com características e comportamentos parecidos. Bom, em 76, a gente tem mais essas descrições, e aí os psicólogos e os médicos, eles foram percebendo que não era tanto uma questão de psicose, mas uma questão de distúrbio do desenvolvimento. Então, é como se a capacidade de fala estivesse ali, mas que não conseguisse se desenvolver de uma maneira adequada. É como se a capacidade de comunicação, né,
a questão sensorial estivesse ali, mas ela tivesse alguma alteração. De uma maneira bem grosseira, assim, bem grosseira mesmo, só para que, como a gente tem aqui na formação vários profissionais, né, então eu vou tentar seguir uma linguagem aqui mais visual, né? É como se houvesse, né, a comunicação normal, então a gente não tem alteração física nenhuma nesse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, mas quando fosse necessário ali, vamos supor, a pessoa está aprendendo alguma coisa diferente, está aprendendo a tocar violão. Então, quando o professor ensina uma nota musical diferente, um acorde novo, então a pessoa está aprendendo e aí surge o acorde novo, tem um choque, né, como se tivesse ali um atrito. E aí se consolida, né? Então, nesse atrito, ela perde certas informações. Então, é isso, né? Essa questão do desenvolvimento aí, do neurodesenvolvimento, né? Dos distúrbios do desenvolvimento. Então, não há uma alteração física, então está tudo normal. Se eu fizer um exame de imagem, não vai ter nada diferente. Mas o funcionamento ali, ele tem uma certa deficiência, ele tem um certo atrito. Né? Então, acontece a aprendizagem, acontece o desenvolvimento, mas eu preciso de um tempo maior, eu preciso de um estímulo maior, eu preciso de recursos diferenciados para estimular e incentivar essa pessoa. Né? Então, eles perceberam que não era uma questão então de psicose, mas de distúrbio do desenvolvimento. Então, aí a gente já vai se aproximando um pouquinho do que nós temos hoje. E aí eles perceberam o quê? Né? Que essas pessoas tinham a questão dos distúrbios de percepção, de desenvolvimento, de relacionamento e de linguagem. Então aqui a gente percebe que, olha só, 1976, a gente já vai ganhando forma nessa definição, né? Então é um conceito que existe, é uma palavra que existe desde 1940, mas que o que é, né? Quem é? Como acontece, né? O porquê acontece, não se sabia muito bem, né? Então a gente foi tendo essas evidências, isso foi ficando mais evidente ao longo da história. Então coisas foram sendo sugeridas, hipóteses foram sendo levantadas, descartadas, incentivadas e continuadas, né? Então a ideia, por exemplo, da mãe geladeira ficou para trás, né? Então a gente foi evoluindo na definição aí do que é o autismo. Em 83, a gente tem em vigor o DSM-3, e ele traz a questão do autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento. Né? Então, ele vai ainda em concordância com o que a gente vê aqui em 76, né? Dessa questão do distúrbio do desenvolvimento. Então, aqui ele ganha força na área da saúde. Né? Então, os médicos, pediatras, neurologistas, ele tem esse olhar aqui, né? Dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Né? Então, não é uma deficiência, de uma maneira bem grosseira de novo, né? Não é uma alteração no hardware, é uma alteração no software, né? Não é a máquina, né? Não é o cérebro ali, mas é o que acontece nas conexões, no seu desenvolvimento e tudo mais. Então, aqui a gente já está em 83 e a gente tem essa ideia de transtorno invasivo do desenvolvimento. Em 93, a gente tem esse olhar de uma maneira específica de estar no mundo e formar relações atípicas. Essa palavra atípica ganhou muita força, né, nas publicações dessa área, na ideia de que eram pessoas que, nessa época, né, com o olhar da sociedade aí dessa época, elas não conseguiam desenvolver, por exemplo, um namoro, um relacionamento afetivo, sair para uma discoteca, né, 93 discoteca, ter esse relacionamento, né, vamos colocar aqui entre aspas, natural, né, esse envolvimento que acontece nesses ambientes, né, então a gente encontra nas publicações desse período o conceito de defeito de organização ou desorganização da personalidade. Então, não é uma questão de psicose, é uma questão de organização, de percepção de mundo e como
eu reajo a isso, né? Então, pensa a gente, né, hoje. Eu tô numa balada e o som tá muito alto, né? A gente se incomoda? Não se incomoda? Né? Estou num ambiente muito cheio, pensando em um período pós-pandemia, né? Depois que foi falado tanto de isolamento social, né? De distanciamento social, você vai para um show, né? Vai para o Barretos lá, vai para a festa do peão, né? O seu comportamento, né? Vai ter uma organização ou uma desorganização na relação, né? Com o seu meio, com as pessoas, com os estímulos à sua volta, né? Olha como é muito relativo, né? Por isso que essa construção, a gente tem esse olhar para essa construção do conceito, é muito importante. 94. Em 94, a gente tem o DSM-4, né? Ele está aí dentro, em cima, né, do CID-10. Parênteses. Os DSM, eles são retirados do CID, né? O CID é uma enciclopédia, né? Ele é muito amplo. Então, eles pegam toda essa parte de transtornos, de desenvolvimento mental, da questão cognitiva, e fazem um novo material, baseado no CID. Né? Então, no CID você encontra, quebrei a unha do dedão do pé, né? Tem lá o CID. Vou arrancar o dente tal, não sei de onde, tá lá o CID, né? O DSM é essa parte do neurodesenvolvimento, né? Então, ele está sempre alinhado ali com o avanço do CID. Então, muda o CID, a gente vai adequando os DSM. Nesse DSM, a gente encontra a síndrome de Asperger junto com o espectro do autismo. Então, aí a gente já tem essa palavra de espectro, né, a questão do autismo, e aí eles têm essa classificação, né? Então, aqui é colocado o autismo infantil, a síndrome de Rett, o Asperger, todos esses quadros como se fossem o transtorno do espectro autismo. Espectro no sentido de ser amplo, né? É um espectro, é uma abrangência. É na ideia de que, então a gente viu que compromete a questão da comunicação, do social, né? A questão sensorial, a questão de interesses restritos. Então, é um espectro, porque eu não tem uma definição assim, se eu falo assim, a pessoa X, ela é não verbal, a pessoa Y, ela é não verbal. Mas essa palavra não verbal, que a gente encontra em algumas publicações, né, nem todo mundo concorda com isso. Tem teorias diferentes. Por isso que eu estou seguindo os DSM e o CID, para a gente não ter esse tipo de problema aqui. Ele pode ser um não verbal, vamos colocar aqui, né? Ele não fala, mas ele aponta, ele balbucia, ele expressa o que está sentindo, então um sorriso, ou a cara fechada de bravo, ou a tristeza, né? Eu posso ter uma criança que está lá no seu laudo, no seu relatório, a mesma palavra, mas ela, por exemplo, ela não consegue demonstrar no rosto, na sua feição, o que ela está sentindo. Né? Então, esse é um espectro. Eu tenho colesterol. Qual é a taxa normal? É até, sei lá, não lembro, gente, mas em hipótese, assim, até 90, né? Disso tudo para cima é colesterol, e aí a gente tem um espectro, né? Eu posso ter 150, posso ter 500, né? Morri, enfim, né? Mas é a ideia de que há variações dentro de uma mesma nomenclatura, né? Colesterol, mas a abrangência é grande. É autismo, mas há essa variação. Então, comunicação social, sensorial, restrição, né? Então, o que acontece? Autista gosta de dinossauro, por favor, né? Quem falou, né? Alguns, nem sempre, né? Nem toda a vida, não é porque com 3 anos ele gostava de dinossauro que ele vai gostar de dinossauro com 90, né? Não é porque aluno X do ano passado gostava de dinossauro que o aluno Y de 2022 vai gostar de dinossauro, né? Então, o espectro, né? A gente tem que ter esse olhar aí de que, como a Clélia colocou muito bem no começo, né? O indivíduo, nós não somos assim, né? Eu gosto de uma coisa, mesmo a gente tendo aqui, vamos pegar, né? Eu, a Aline, a Karina, né?
somos todas pedagogas, dentro de um espectro, né? Eu fui para uma área, a Aline foi para outra, a Karina foi para outra. Mesmo a gente estudando autismo, os nossos olhares, as nossas formações e nossa bagagem é diferente, né? Você que é professor de educação infantil, tem pedagogia. O seu colega na sala de aula, que é professor de educação infantil, tem pedagogia. A sua prática, né, as suas estratégias é diferente do seu colega da sala de aula. Mesmo o plano de ensino, a habilidade que tem que ser trabalhada sendo a mesma, o seu olhar para aquela habilidade, a sua ideia, né, vamos colocar aqui entre aspas, para trabalhar aquela habilidade, para desenvolver aquele conteúdo, é diferente. Então, temos um espectro de práticas. Então, temos um espectro de possibilidades. Então, 1994 não está tão distante. Em 98, a gente tem uma ideia muito, assim, por que essa pessoa pensou isso, né? Esse cientista aí, o Andrew, ele afirmou em um artigo científico, olha o problema, né? Uma evidência científica, um artigo científico, que algumas vacinas poderiam causar autismo. Então, gente, 1998, depois da brilhante ideia da mãe geladeira, vem aí a ideia de que as vacinas causam autismo. Essa publicação, esse artigo, né, essa teoria levantada nessa época, a gente tem consequências absurdas até hoje. No nosso país, não tanto, porque a gente já tem uma cultura de vacinação desde pequenos. Então, a criança já nasce já com a sua carteirinha, com o seu ciclo vacinal ali e segue, né? Mas países da Europa, a gente tem sérios problemas com isso, porque algumas famílias não vacinam as crianças, os filhos, e ainda disseminam, acreditam nessa teoria, nessa publicação, nessa hipótese que foi levantada em 98. Depois descobriu que isso não era verdade, né? Houve evidências científicas relevantes sobre isso, e esse pesquisador aí, esse fulaninho aí, ele foi inclusive afastado do Conselho de Medicina. Então ele não pôde mais atuar enquanto profissional da área da saúde, né? Por publicar, e o artigo foi até excluído depois da revista, mas enfim, depois que caiu na rede é peixe, né? Depois que foi publicado já era. Então, muito cuidado, né, com as nossas hipóteses sobre os assuntos, sobre os conteúdos, o que a gente faz, né. E aí a gente chega onde eu queria chegar com vocês, e eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar agora, para a gente entender muito bem. Até 2013, a gente tinha a ideia dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, quem é pedagogo, professor, né, se vocês procurarem as publicações do MEC, principalmente aí 2008, que a gente tem algumas publicações relevantes, a gente encontra essa nomenclatura, transtornos globais do desenvolvimento, que está alinhado ali com o CID, com o DSM-4 e com as publicações que a gente tinha na época, né? Então, ela coloca aí dentro desse grupo, né, a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o autismo e a síndrome de Rett. Então, eles enquadravam todas essas síndromes e transtorno dentro do transtorno global do desenvolvimento, como se tudo fosse muito parecido, né? Porque há sintomas, há comportamentos em comum. Então, a questão do social, a questão da comunicação. Então, eles colocavam tudo dentro do mesmo grupo. O que acontece é que estudos, principalmente na parte da síndrome de Rett, foram sendo desenvolvidos, e aí foi comprovado de que são origens, né, diferentes. Então, na síndrome de Rett, bem grosseiramente, rapidinho, a criança vai se desenvolvendo até aproximadamente uns 18 meses, depois começa a regredir, né? Então, as palavrinhas, os comportamentos, a coordenação motora vai se desenvolvendo até uma certa idade, depois a sensação que tem é que a criança vai perdendo e aí isso vai se desintegrando, né? Então, são situações diferentes do que acontece no Asperger e no autismo, por exemplo. Hoje a gente não utiliza mais a palavra do Asperger, né? Depois a gente vai ver por quê. Mas a gente encontra nas publicações do MEC ainda essa temática, e ainda quem está fazendo concurso público, por exemplo, pode ser que caia algo do tipo,
justamente porque isso ainda consta na nossa legislação. Quando a gente for fazer um encontro sobre legislação, a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas só para vocês saberem que não é tão distante, né? 2013 é logo ali. Então, a gente tinha esse conceito aí e a gente encontra ele ainda hoje por causa das publicações do MEC. Para ter o critério, para ter o diagnóstico, então tinham 3 critérios, né, de acordo com o DSM da época. O prejuízo na comunicação, na interação social, o comportamento de estereotipia, né, e repetitivo. Então, o que era evidente, né, se a gente pegar as publicações dessa época, a gente vê muito essa ideia da criança que fica fazendo, ou da pessoa que fica fazendo esse movimento, né, de pêndulo, de vai e vem, né, ou o flap, né, o movimento com as mãos, ou a questão, oi, tudo bem? Oi, bem? Oi, tudo bem? Né, a questão da ecolalia, o Miguel tá bem? Miguel tá bem. Né? Então, você faz uma pergunta e a pessoa te responde repetindo essa pergunta. Ou então a questão de, sabe, gírias, né? Essa noite vai chover canivete. Né? E aí, pelo amor de Deus, vai chover canivete, melhor não sei que a gente vai se machucar. Né? Ou então você fala assim, a manga é verde. Nossa, até eu fiquei agora na dúvida, né? A manga do quê? Da camisa, né? Roupa, pensando em roupa ou pensando em fruta? Né? Essa questão da interação e da comunicação, né? Como a gente pode saber o momento, né? De fazer uma brincadeira, de ter uma fala mais informal, né? Se eu posso chegar em quem que eu posso chegar e dar um abraço ou não dar um abraço. Hoje a gente fica meio perdido também, né? Se a gente pensar aí no período pós-pandemia, eu fico muito sem graça às vezes, porque eu não sei se a pessoa vai me dar abertura para dar um abraço, ou se ela ainda tem algumas restrições, né? Às vezes é grupo de risco e tal, então a gente perdeu um pouquinho esse critério, né? Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, né? Estou com máscara, estou sem máscara, né? O que a gente faz. Então, é um pouco isso, né? De se sentir assim, tipo, agora eu posso falar, agora eu posso brincar, agora é a hora da piada? Que é a hora da piada? Né? E qual foi a piada que eu não entendi? Né? Às vezes acontece com a gente. Então, essa ideia que a gente tinha muito, muito ampla aqui em 2013. Bom, em 2014 a gente tem o DSM-5, que ainda está em vigor em 2022. Provavelmente breve teremos o 6, porque já saiu o CID-11. Né? Esse é importante para a gente, porque ele ainda está em vigor, então se vocês pegarem algum laudo, relatório, diagnóstico, encaminhamento, enfim, de profissionais como psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, então provavelmente a classificação, as descrições serão baseadas nesse documento, então nesse manual. Aqui ele fala que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uau, palavrão. Né? É importante que a gente lembre disso. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldade de interação social, comunicação, com comportamentos repetitivos e restritos. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento. Os sinais são visíveis a partir dos 12 meses de idade. Hoje, a gente sabe que antes disso, né, então a criança está amamentando, a criança começa a sua interação com a mãe, principalmente, a gente consegue aí já ir observando, analisando alguns sinais. E esse DSM-5, ele traz os níveis nível 1, 2 e 3. Vamos entender um pouquinho o que ele está falando sobre tudo isso aí, muitas palavras que acho que algumas pessoas nunca ouviram. Primeiro, né, o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sabe o choquinho? É esse choquinho, né? Então, não há alteração no físico, mas há uma alteração em alguma parte do processo, né? O processo, ele acontece, mas ele precisa de um estímulo diferente, de uma intervenção mais sistemática, com um período mais amplo. E há um grupo que faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento. Além do transtorno do espectro autista, a gente tem a deficiência intelectual, a gente tem o transtorno específico da aprendizagem,
que entra aqui dislexia, descalculia, disgrafia. A gente tem o TDAH, então com déficit de atenção ou né, com hiperatividade, e transtorno da linguagem. Tem alguns outros, mas esses são os mais comuns. Então, é esse grupo que a gente encontra também o autismo. Então, hoje há muitos estudos comparando, por exemplo, o espectro do autista com o TDAH, porque tem alguns sinais, né, alguns comportamentos que são próximos, que a gente consegue observar principalmente no ambiente educacional. Né? Então, a gente tem alguns estudos aí para verificar para que lado que vai, né? Para onde vão essas crianças, esses alunos. Então, não adianta fazer uma ressonância, né? No caso, por exemplo, da dislexia, né? Então, eu tenho um aluno com um transtorno específico da aprendizagem de dislexia. Não adianta fazer uma ressonância, que eu não vou saber se essa criança, se esse aluno tem autismo ou se ele tem dislexia. Eu preciso observar ali as habilidades do desenvolvimento, o que acontece com a criança aí ao longo da vida. Por isso que a gente fala, principalmente aqui, é um conjunto sintomático. Né? A gente observa os sintomas. Né? Hoje a gente ficou muito em dúvida, né? Fazendo um paralelo. Tô com febre, dor no corpo, fraqueza, diarreia em algumas pessoas. Será que é Covid? Ou será que é dengue? Né? Então, é um conjunto sintomático que é parecido nessas duas situações. Ah, mas eu tô com a minha garganta raspando também, minha garganta do alto, então eu acho que é Covid. Ah, não, eu tô com muita fraqueza e dor de cabeça e com coceira. Ah, então eu acho que é dengue. Ah, mas eu posso fazer um exame de sangue. Ah, então eu tenho um exame de sangue para ver se as plaquetas estão normais ou não. Ah, se der plaqueta baixa, provavelmente é dengue. E aí a gente vai direcionando. Então, tem um conjunto sintomático e aí a gente vai avaliando cada sintoma, né, cada habilidade, cada coisa que é observada e vai direcionando para saber o que pode ser ou não pode ser. Então, é isso que acontece. Né? Não adianta ir para o neuro e falar assim, eu quero fazer um exame para saber se eu tenho autismo ou não. Né? Isso não acontece até hoje. Né? A gente tem um conjunto de fatores que temos que avaliar. Por isso que a gente está aqui numa equipe, com a formação de vocês, e por isso que o médico sozinho também não chega a lugar nenhum. Porque a gente precisa de vários olhares. É a comunicação? É a linguagem? Ah, qual é o profissional? É a fonoaudióloga. É a questão de avaliação do social, do cognitivo, qual é o profissional? É o psicólogo. É uma questão motor, de desenvolvimento, de coordenação, é o terapeuta ocupacional. Então, a gente tem um grupo aí de profissionais que precisam fazer avaliações específicas para as habilidades. E nisso tudo o profissional da educação, né? De como essa pessoa se interage no ambiente educacional, como ela se comunica, o processo de aprendizagem. Então, são fatores importantes aí para o médico poder fechar o seu relatório. Bom, sigamos. Tá cansativo, mas logo eu vou parar de falar e eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Quais são as características, né? Há um grupo aí de evidências, de acordo com o DSM-5, que a gente precisa observar. Então, a questão do déficit persistente da comunicação social e na interação. Entenda que é assim, por exemplo, o meu aluno, a minha criança, ela é quietinha, ela fica no cantinho dela lá, né? Ela não interage muito no parquinho, nos brinquedos, não é de falar muito. Mas na hora da sala de aula, ali da atividade, ela participa, ela responde, ela interage com os colegas. Entende que é persistente em vários ambientes e não é um dia ou outro, porque um dia pode ser que ela foi para a escola um pouco triste, né? Ela presenciou os pais brigando em casa, por exemplo, ou então ela não estava se sentindo muito bem naquele dia e ela resolveu ficar quietinha no canto dela. Ou porque ela é uma criança tímida, é um pouco mais reservada, ela estava quietinha no canto dela. Mas numa atividade que era mais atrativa, que ela tinha mais motivação, ela participou. Né? Então,
não é um dia ou outro, não é um fator ou outro, e a persistência e a profundidade disso. Então, não é só, ela não fala na sala de aula, mas na hora que sai para o recreio parece outra criança. Né? O que acontece? É a criança ou é o ambiente? Então, são perguntas. O professor ele é muito pesquisador. Né? A gente tem que ter esse olhar de investigar e não de, nossa, eu recebi um aluno, mas olha, eu tenho certeza que ele é autista. Porque ele não aceita o toque, ele não conversa, ele não entende o que eu falo, ele não fala comigo. Eu tenho certeza que ele é autista. A gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque se o médico sozinho é difícil para ele fechar o diagnóstico, quem somos nós? Né? Se a gente não avalia, não observa, não tem essa percepção de todas as habilidades que estão envolvidas. Né? Muito cuidado quando a gente bate o carimbo, né, em cima de um aluno. Isso em todos os sentidos, né? Esse aluno ele não aprende. Pá, né? Pronto. Né? A gente, aquela ideia da profecia autorrealizadora, né? Acaba se realizando. E não é assim, né? A gente tem que se esforçar, né? Buscar as possibilidades, conversar com as outras pessoas, momentos como esse de formação, para a gente buscar outras estratégias. O déficit da reciprocidade, né? Então, a capacidade de se relacionar com outra pessoa de maneira que é esperado. Então, se nós estamos no ambiente virtual, no ambiente online, no curso de formação, há um comportamento esperado. Se eu estou na mesa de um barzinho, num happy hour, num momento de descontração, há um comportamento esperado. Se eu vou ao cinema, isso é muito nítido hoje em dia, né? Vai no cinema no horário que tem adolescente. Gente, a primeira vez que eu ouvi o pessoal batendo palma na hora que acabou o filme, eu queria entender o porquê. E depois você vai entendendo, né, as mudanças sociais, quem tem filho adolescente, acho que isso é mais próximo, né, mas, assim, tem umas coisas que a gente fica perguntando por que acontece, né. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais. Então, a questão de manter o contato visual, da linguagem corporal, da expressão facial, os gestos, né, por que eu faço alguns gestos, aonde, quando, né, como eu faço esses gestos. O contato visual, ele não olha nos meus olhos, né? Sempre. Só o seu. Né? Você tem que tomar iniciativa, ele toma iniciativa? Perguntas. Né? A gente tem que ter esse olhar em todos os sentidos. Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, a questão de, ele é meu amigo, ele é meu colega. O meu comportamento com o amigo é X, com um colega é Y, né? Então, um amigo eu posso chegar e falar a verdade para ele, que ele é meu amigo. Né? Será que eu falar a verdade para um colega, ele vai continuar sendo o meu colega? Então, ou quem eu chamo para ir no cinema comigo? Né? Como eu chamo? Então, nuances, né, que a gente observa, assim, às vezes, só da pessoa, tipo, franziu o olho, né? Agora de máscara é meio complicado, né? A gente vê o sorriso, a gente vê, né, a comunicação do rosto como um todo, né? Mas o olhar é muito expressivo. Pra gente entende ali, né? E para quem você conhece, porque se você está se relacionando, né, ou está numa conversa com alguém que você não tem muita intimidade, que você não tem muito contato, às vezes a pessoa pode ter um tique de ficar piscando, né? Tem gente que tem uns tiques mesmo assim, né? Então, como que eu vou saber qual é a comunicação dessa pessoa? Então, tem situações que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante a importância dessa frequência e desses extremos, né? De quando, como, quanto isso acontece. A questão dos movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas e repetitivas. O Miguel tá bom? Miguel tá bom, né? Miguel tá bom. Mas cuidado com isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Conheço um menino que tem 5 anos. Desde quando ele tinha 3, quando ele fica muito, muito, muito feliz, ele faz assim. E ele fica muito feliz. E os pais incentivaram e mantiveram esse comportamento porque a mãe fala assim que eu sei quando ele tá feliz, né? Então, quando ele tinha 3 anos, ele fazia assim, e a mãe, ok, você tá feliz. E hoje ele tá com 5,
E ele continua feliz desse jeito, né? E aí ele foi para a escolinha, para educação infantil, e a direção chamou a mãe lá para falar: mãe, ele é autista, não é? Já levou no pediatra, já levou no médico, né? A médica não falou nada, porque ele faz assim, né? Por que ele faz assim? Quando ele faz assim? E não é só isso, né? Como é a comunicação, como é a interação, como é o relacionamento, como são as questões sensoriais, né? Percebem essa importância da gente retirar esse olhar de pré-conceito, né? A criança, a pessoa não olha nos meus olhos, é autista, faz assim, é autista, faz assim, é autista. Quando? Quando? Oi? Desculpa, é que eu só queria ver se o problema é só comigo. Até desliguei minha câmera para ver se a transmissão aqui que estava ruim, mas eu não estou vendo. A imagem sua tem travado bastante aqui para mim. Agora eu não sei se é a minha internet, se para mais gente. E eu não consigo ver a hora que você menciona, aquela outra hora que você foi fazer dos gestos, eu também não consegui ver. Eu queria saber se o pessoal puder pôr no chat, ou no chat aí, ou se é só para mim, se for só meu, tudo bem. Ah lá, também não vejo, que eu achei que era eu mesmo, mas acho que mais gente não tá vendo. Porque, assim, Vamos ver o que eu a gente pode esperei, fazer né? aqui. Aquela hora que você foi falar dos gestos, né? E aí eu falei, ai, não tô vendo. Aí agora, de novo, você foi falar, né, desse aspecto aí, eu não consegui ver, a imagem tava parada. Ah lá, faz tempo, eu também não vejo, ó, também está travando. Ah lá, então foi bom eu ter perguntado, né? Porque eu falei, acho que não era só Nossa, que eu. estranho, porque eu tô no cabo aqui. Vamos ver. Agora tá, a sua imagem saiu, Melhorou? né? Saíram os slides, agora sim, mas agora os slides não estão aí. Será que se eu compartilhar, Tá, melhora alguma coisa? eu tô meio que quase acabando. É, Vamos ver. tá. Então tenta aí, vamos ver. Veja. Isso, agora sim. Porque na Agora hora que você foi sim? Tá. mostrar, eu não vi, acho que o pessoal também não É viu, que né? eu acho que eu tava com efeito de, de embaçar, sabe, o fundo. Ah, tá. Pode E ser. pode ser que qualquer coisa você me interrompe de novo. Ah lá, o pessoal tá falando que melhorou, Ah, então tá. assim, vamos Acho que era tentando. isso. Tá bom, Tá. obrigada. Aí qualquer coisa você interrompe, fica à vontade. Então, o movimento repetitivo, né, que a criança faz quando ela está muito feliz. Cuidado com essa questão, né, da gente pegar um fator. A gente está vendo aqui que são vários, olha quantos, né? A gente pega um e acha que isso é uma verdade absoluta e aí acaba até assustando a família, né? Porque imagina, a direção chamou a mãe da criança lá na escola para falar que a criança era autista, né? Porque ela faz esse movimento quando ela está muito feliz, né? Cuidado com essas questões. A insistência nas mesmas coisas, sofrimento em relação a pequenas mudanças, padrões rígidos de pensamento, né? Então, a gente vai ter outras conversas com esse olhar para a parte da intervenção pedagógica, de como a gente pode estruturar melhor, né, a nossa aula e aí as nossas conversas com o autista. Mas a gente já vê, né, que essa questão da rotina é importante, de saber o que vai acontecer é importante, porque assim, todo o planejamento do dia, principalmente quando eles vão ficando aí adolescentes, né, e o adulto, com base do que ele já tem na sua memória. Então, se eu pensar na minha sexta-feira, né, a minha sexta-feira é baseada no que eu vivi na sexta-feira passada, vamos colocar assim, né? Então eu sei que amanhã eu preciso trabalhar, então o horário que eu vou trabalhar, e aí eu tenho uma memória semanal, né? Então, meu despertador é o mesmo horário, a minha alimentação, meu café da manhã é o mesmo, a minha roupa está no mesmo lugar, vou com o mesmo carro, eu paro sempre na mesma vaga. Olha só, né? Como é repetitiva a nossa rotina, né? E o autista, ele segue muito isso, né, de ter essa memória. O que vem depois? Se depois vem algo que eu não tenho na memória, eu preciso ter isso evidenciado, eu preciso ter isso preparado. Né? As meninas aí que são mães de autistas, elas devem compartilhar com vocês depois algumas experiências em relação a isso. Né? De como essas pequenas mudanças. Eu tenho uma colega que ela fala que
Uma vez ela precisou mudar a geladeira dela de lugar na cozinha por causa da questão elétrica ali, na parte de elétrica. Deu um problema e tal, ela teve que mudar a geladeira. Nossa! Ela falou que teve que chegar depois a colocar o cadeado na geladeira, porque queria abrir a geladeira, tirar tudo de dentro e arrastar a geladeira para onde ela estava. Né? Porque a memória dele era, chegava na cozinha, a geladeira naquele lugar, abria a porta daquela maneira, pegava as coisas daquele jeito. Então, houve uma mudança repentina ali de uma situação que para ele era rotineira e de repente não era mais. Né? Então, fazer essa preparação é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Estou com o microfone aberto. Aline. Aline? Eu não estou ouvindo. Eu também não. Começou, mas parou. Aline? E agora? Bem baixinho. Tá baixinho mesmo. Tá, peraí que eu vou pegar o Aí, fone. melhorou. Ah, melhorou. É. Melhorou agora? Tá baixinho, tá dando como se fosse interferência. Não. Melhorou agora? Tá baixinho, mas eu acho que dá para você falar. Mas dá para você falar. Acho que dá. Peraí, vou providenciar um fone. Aí, tá bom. Aí, desse jeito ficou bom. Fala agora, senão some de novo. Fala agora. Agora ela não fala. Agora fechou o microfone. Ai, meu Deus. Às vezes tem delay, né? A gente fala e depois de um tempo que ela vai ouvir. Eu percebi até quando você fez a pergunta que depois de um tempo que o chat começou a sair. Então eu também percebi isso. Às vezes para chegar em quem está vendo demora um tempinho, né? Às vezes para passar slide também. E agora, tá melhor? Isso, agora sim. Por favor. Tá. Miriam, desculpa atrapalhar, mas como você falou da questão das meninas que são mães, eu já me enquadrei nas meninas que são mães. Eu gostei da palavra meninas, então, gente, eu já me senti, né? Pessoal, boa noite, eu sou a Aline, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Na verdade, aqui em casa eu estou vivenciando isso. Eu sou mãe do Gustavo, né? Daqui a pouquinho o Gustavo vai vir falar um pouquinho com vocês. Só uma palavrinha que ele quer falar. E o Gu tem uma situação assim, todos os dias ele tem apego às rotinas, então todos os dias pela manhã eu acordo ele e ele toma a Ritalina, porque o transtorno do espectro autista do Gu, nível 1, vem acompanhado de comorbidades, que depois a gente vai explicar também. Então ele tem transtorno déficit de atenção. O que aconteceu uma bela manhã? Ele engasgou com a medicação, tá? E agora eu estou tendo muitas dificuldades. Ele não está mais tomando a medicação, porque como eles são literais, para ele, se ele ingerir aquela medicação novamente, adivinha o que ele pensa? Que ele vai engasgar novamente. Então ele tem ido para a escola sem tomar a medicação. Quando foi hoje, ele gravou um áudio para mim de 1 minuto. Mãe, não consegui tomar. E aí ele vai se explicando. E eu, então, falei assim, Gu, vamos reduzir essa ansiedade. Está tudo bem. Então vamos fazer um acordo. Por favor, eu falei, tente prestar atenção na escola, nas atividades, porque você está dizendo para mim que você não consegue. Eu não vou interferir, eu não vou dificultar para você e entrar nos seus medos. Aí ele falou assim, mãe, vamos então buscar a Ritalina. Não, ele falou assim, vamos buscar o meu remédio em líquido. Eu falei, a mãe vai ver se é possível. Eu tive que buscar uma outra estratégia, que é mais ou menos isso que você está trazendo, Miri, isso é real, né? E eu tenho vivido isso aqui em casa. Aí eu peguei, e não adianta, eu peguei o remédio, eu cortei em 4 pedaços, ele já é pequeno. Mesmo assim, ele não consegue olhar e entender que está menor, que foram cortados em 4 pedacinhos na cabeça do Gu. Se ele tomar, ele vai engasgar. Então, ele não está tomando, né? E são coisas que a gente vai tendo que ir administrando, sem entender que isso é frescura, que ele não quer, que ele é safadinho, que ele não segue ordens, que ele não tem educação, que ele precisa tomar, né? Então é um desafio atrás do outro, né? Daqui a pouco eu chamo ele para falar com vocês, tá bom? Isso. Aí você pode interromper que hora que ele vier. Tudo bem.
é muito legal essas falas, né? Assim, a gente ter esse olhar para a pessoa, né? Para as meninas que têm a vivência ali, né? A Karina, a Larissa, a Aline. E vocês, né, os professores, esse ano eu estou com um aluno no meu 2º ano. E é isso, né? É o indivíduo, é como a Clélia colocou no começo, né? E como a gente está falando aqui, né? Não adianta eu querer comparar, né, o meu aluno com o Gustavo, com o Arthur, e enfim, né? São pessoas únicas, né? E com os outros também, e os outros com ele, né? Mesmo se a gente pegar os nossos alunos, a minha turma tem 25, são únicos, né? Cada um do seu jeitinho, com as suas habilidades, com as suas dificuldades, né, com as suas manhas, manias, né? A gente vai criando as manias aí desde sempre, né? E cada um é de um jeito, tem uma facilidade, e enfim. Então vamos lá. A questão do hiperfoco, né? Então, o exemplo do dinossauro é o que é de gritante na sociedade, mas não é só isso, né? Então, se a gente pegar aí pessoas que sabem todas as capitais, que sabem os países e as suas capitais, os estados, ou reconhece moedas do mundo todo, ou sabe tocar música, partituras com uma idade muito pequena, então tem assim um interesse muito grande por uma área e eles vão a fundo, né? Isso pode acontecer. A questão dos estímulos sensoriais, né? Pode ser muito ou precisar de muito, né? Principalmente em questão à reação dos sons, texturas, luzes e movimentos, né? Às vezes, uma luz amarela, ela pode prejudicar, ela pode auxiliar, né? O som, então, como eu estou falando agora, ela pode ser um volume que seja adequado ou não, né? Tá todo mundo, bateu o sinal para o intervalo, vai todo mundo sair da sala, isso pode me desestabilizar, né? Ou então, às vezes, essa movimentação é o que eu precisava para me acalmar, para reestruturar, né? Então, é um espectro, né? Como a gente falou. Então, cuidado com esses fatores do sensorial, né? A gente vai falar aí ao longo da formação mais dessa parte sensorial com vocês, então é só para a gente, que às vezes tem muito essa ideia de, ele não gosta de barulho. Perguntou para ele, né? Esse diálogo, tudo bem, educação infantil às vezes é um pouco mais complicado, né? Ou se tem aí um nível um pouquinho maior também é um pouco mais complicado a comunicação, mas a gente tem outros meios, né? A família, o cuidador, enfim, a gente pode chegar aí mais próximo para saber o que realmente auxilia ou pode prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa. As causas, né? O que a gente tem hoje na ciência, né? É uma questão genética, né? Então a gente tem um percentual de 83% de uma questão genética. Pode ser da carga dos pais, né? Ou então uma mutação que aconteceu aí no desenvolvimento da criança. Tem vários levantamentos, mas essa é uma área que a gente não tem nada definido ainda. Nenhuma publicação, tanto na área médica, quanto na área de saúde de maneira geral, como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, que fala o que acontece de fato, né? Então, tem suspeitas, fatores e algumas evidências. Então, a idade avançada dos pais, então isso é uma mudança de comportamento que a gente tem muito grande na sociedade hoje, né? As mulheres na maternidade com uma idade maior, né? Então, aí próximo aos 40 anos. Então, isso é uma possibilidade. Questões como algumas medicações, principalmente para crise, né, de convulsão. Então, há evidências, né? Vai se vendo, essa tomou, filho autismo, tá? Vamos investigar se isso realmente precede, né? Então, são algumas possibilidades, mas nada certo e 100%, né? Porque há muitas exceções ainda. Então, é uma área que ainda é muito investigada, que tem muitas pessoas aí se debruçando sobre isso no mundo todo para saber o que está acontecendo. Mesmo porque os números estão aumentando, né? Então, precisa saber aí o que está acontecendo para investigar e para tentar saber o que realmente está acontecendo na sociedade.
No DSM-5 a gente tem os níveis. Vou passar por essa parte bem rapidinho, só para a gente não ter aqui uma confusão com a deficiência intelectual. Na deficiência intelectual, a gente tem as classificações de leve, moderado e severo, de acordo com o comprometimento, né? De acordo com a questão cognitiva. No autismo, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3, de acordo com a demanda de apoio, então, de suporte, né? Quanto de suporte, de apoio, essa pessoa precisa para conseguir conviver bem, estar bem naquele ambiente que ela está inserida, né? Então, isso é o que interfere no nível. Então, o nível 1, por exemplo, então, que a gente poderia falar que seria o leve, entre aspas, tá bom? Em relação à interação e comunicação social, apresentam prejuízo, mas não necessitam de tanto suporte. Então, a palavra é suporte. O quanto de suporte essa pessoa precisa. Então, ela tem dificuldade nas interações sociais, respostas atípicas e pouco interesse se relacionar com o outro. Então, não precisa de muito suporte. Ela consegue falar, ela consegue se expressar, mostrar o que ela quer, o que ela não quer. Se tiver ali uma rotina, ela entende o que vem depois, ela aceita o toque, ela consegue manter o contato visual no momento adequado. Então, socialmente falando, ela tem uma demanda ok, ela só precisa, por exemplo, quando tem muito barulho, sair de perto, né? Então, o suporte é pequeno. Então, a DSM-5 aponta que seria aí o nível 1. O nível 2 seria um suporte substancial. Então, aí a gente tem algumas áreas que estão presentes e que têm uma demanda um pouquinho maior, né? Talvez precise, não sei, da comunicação aumentada alternativa, ou então da terapia ocupacional desde pequenininho, ou do acompanhamento com uma psicóloga, para entender, por exemplo, os comportamentos de relação, de fazer aí alguns incentivos, alguns estímulos, né? Ou como se fala aí muito no behaviorismo, algum treino de comportamento, de, por exemplo, dar tchau, sempre que dá tchau, né? Tá indo embora. Então, é tchau, tá chegando, é oi, foi embora, tchau, tá chegando, oi, né? Então, passou por essa fase de ensino, por essa fase de intervenção, a gente consegue ver esses comportamentos de uma maneira adequada nos ambientes que a pessoa está inserida, né? Então, o suporte substancial, ok. O nível 3, então, essa pessoa precisa de muito suporte, então, por isso que seria um nível maior, né? Então, precisa de um apoio em todas as áreas, ou apoio intensivo, por exemplo, na questão da comunicação, desenvolvimento da fala. Então, a gente tem esse apoio maior, né? Por mais tempo, com mais intensidade, uma carga horária maior, com mais profissionais. Então, essa é a questão do nível, né? Do suporte. Então, pouco suporte, um suporte mediano e muito suporte. Então, esse é o nível no autismo, né? É diferente da deficiência intelectual. Há muitas comparações, né, entre deficiência intelectual e autismo, tanto que o CID-11 ele vem trazer essa discussão, mas a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas o intelectual é a questão do comprometimento, né? Do quanto ali você fez um teste de QI. Hoje não é só o teste de QI, né? Hoje há uma avaliação das várias habilidades de vida, né? Mas o quanto isso acaba prejudicando aí o desenvolvimento do raciocínio, da compreensão e da inteligência dessa pessoa. No autismo, a gente fala de suporte que ele precisa para também ter essa questão do desenvolvimento, da vida escolar, da vida social e tudo mais. Então, níveis de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3. É o que nos diz o DSM-5. Algumas coisas que a gente pode observar, né, enquanto profissionais da área da educação, é que fica evidente aí de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, a questão da dificuldade de estabelecer e manter o contato visual, a questão de demorar para sentar, andar, andar nas pontas dos pés, então essa é uma característica que a gente pode observar, mas lembra, não é só isso, né? Aquela criança que eu conheço faz assim quando está feliz, mas é só isso, né? Andar nas pontas dos pés pode ser um costume,
né? Pode ser que ela ache legal e ela vai lá e anda, né? Os movimentos repetitivos ou os estereotipados. Então, são coisas que a gente vai agrupando e observando. Lembra sempre quando, quanto, onde, como, né? Fazer essas perguntinhas. A questão sensorial, então, muito ou falta isso, né? A iluminação, o barulho, se é áspero, não gosto, meleca, não gosto, né? A gente vai ver muito isso com a Larissa, né? Da questão do paladar ali, às vezes aquela, né, sopa ou creme, né? Não gosto muito. Ou então se é muito banana, né? Então, essa questão do sensorial. Da comunicação social, né? Sua manga, a manga tá suja. A manga tá suja. Aí eu posso dar um abraço em você ou eu não posso dar um abraço em você? Agora a gente tá numa balada, no happy hour. Não, agora a gente tá numa reunião de trabalho, né? Até onde eu vou, como eu vou, então nessas questões. Me tira o que já foi esperado por volta dos 6 a 8 meses, a imitação, né? Então, essa questão da imitação. Então, crianças com 6 e 8 meses, elas já fazem alguns movimentos, algumas coisas, né? O caminhãozinho, né? A questão do balbuciar mesmo, né? Às vezes a gente não observa essas questões de imitação, mesmo de comportamentos, né? De tchau, né, ou tchau, assim, enfim, depende muito da questão cultural, né, mas o adulto faz e a criança, às vezes isso não acontece, não faz sentido para essa criança, né, um aninho, né, ou parabéns, né, e, tipo, bater palma, né, não acontece. Então, essa questão da imitação, e a imitação é muito séria, porque é um canal de aprendizagem, né, principalmente nas crianças pequenas na primeira infância. Então, essa questão da imitação é muito importante. O brincar sozinho, de forma pouco funcional, então, tá a criança sozinha, com o carrinho virado, com as rodinhas para cima, né, e batendo ele dessa forma, por exemplo. Né? Não se entende por que o carrinho está daquela forma, ou por que ele está batendo o carrinho. Cuidado com brincar sozinho, pode ser aí um costume da criança, às vezes ela não convive com outras crianças, não tem esse hábito, né? Então, cuidado com isso, né? Mas é um fator que a gente tem que observar, saber por que aconteceu, ver como, quando, quanto, né? Isso está acontecendo. Vou pular essa parte, mas depois eu deixo o slide com vocês e vocês podem retomar aqui, tá bom? E a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Só queria trazer algumas ideias que quem é educador, principalmente quem está em sala de aula, que pode facilitar aí a nossa compreensão sobre a questão do autismo. A primeira é a teoria da mente, que é muito estudada hoje, né? Ela é uma das áreas que a gente tem mais estudos atualmente, que é a capacidade de compreender que as percepções e pensamentos das outras pessoas são diferentes das suas próprias. A ideia, assim, de que a gente vai para a fila do McDonald's. Vou fazer propaganda aqui agora, ainda está gravando, vou fazer propaganda. Eu estou com fome, eu preciso comer um Big Mac. Então eu vou para o caixa, né? Eu vou direto lá, mas tem uma fila. Não, mas aí eu vou comer um McDonald's agora, então eu vou comer. É a ideia de que eu não preciso esperar essas outras pessoas que estão aí, não sei nem porquê, porque eu quero fazer isso e agora eu vou fazer isso. Né? Ou é a ideia assim, pensa que eu tenho aqui 2 copos, vamos imaginar que eu tenho 2 copos. Aí vem a pessoa A e coloca o chocolate debaixo do copo A, do copo 1. Então, colocou o chocolate debaixo do primeiro copo e saiu. Aí veio a pessoa B, pegou esse chocolate que estava debaixo do primeiro copo e colocou o chocolate debaixo do segundo copo. E aí veio a pessoa A de novo. Se perguntar assim para o autista, aonde você acha que a pessoa A vai procurar o chocolate? Todos eles respondem que é no primeiro copo, porque eles não se colocam no local, no lugar, né, no olhar dessa pessoa que colocou aqui e saiu, né? Eles não conseguem ter essa visão
todos eles vão responder que estavam no segundo copo. Vamos voltar aqui, né? Então, a pessoa A colocou aqui, saiu, a pessoa B tirou daqui, colocou aqui, voltou a pessoa A, e aí pergunta para o autista aonde a pessoa A vai procurar o chocolate. Eles vão responder que é no segundo copo. Eles não conseguem entender que essa pessoa A, ela não estava aqui, para ver que a pessoa B tirou daqui e pôs aqui. Então, ela saiu. E eles não conseguem se colocar no lugar dessa pessoa que fez isso e saiu, né? Então, a ideia de se colocar no lugar do outro, né? Do que eu preciso fazer agora. Ah, tá uma fila, então eu preciso seguir essa fila, né? Então, isso tem que ser trabalhado, incentivado e tudo mais. Há uma outra questão que a gente tem bastante estudo hoje é a questão da coerência central. Refletindo na parte, assim, educacional, né? São os detalhes. Então, muitos autistas, eles se prendem a imagens, assim, pensa aqui nesse 3 pontilhado, né? Se a gente pegar só essa parte aqui, já me chama bastante atenção. Ou então, se a gente vir aqui, ó, a gente consegue ver um Y deitado, né? Olha que legal, né? E aí eu fico reparando nisso, né? Olha, tem tipo uma bifurcação aqui, né? Vai para cima, vai para baixo e tal. E aí eu esqueço todo o resto. E aí eu não vejo que isso é um 3, né? Essa é uma ideia da coerência central. Ou então, como a gente está hoje, né? As máscaras, né? A gente vê só o olho. Mas nem sempre aquela pessoa consegue me passar o que ela está sentindo com o olhar, né? O que está acontecendo com o olho. Então ela fica presa naquele detalhe e esquece de tudo o resto, né? É por isso que, em algumas situações, atividades pedagógicas de pontilhado não funcionam com o autista, para ensinar o que precisa ensinar. Se a minha ideia aqui é ensinar a fazer o número 3 com um pontilhado, pode ser que não dê certo, porque ele vai achar super interessante essa parte do meio aqui, ficar prestando muita atenção nisso e não vai entender tudo o resto, por causa dessa ideia da coerência central. Ai, eu não sei desfazer agora, gente. Meu Deus. Aqui. Prejuízo no sistema de navegação social. Então, a ideia das relações sociais, né, que a gente já falou bastante. As funções executivas, o que é isso? Né? Então, é a habilidade de inibição. Tô com vontade de fazer xixi. Abaixa as calças e faço. Né? Não, não faço, aqui eu não posso. Estou no ambiente público comum, né? Estou na sala de aula. Eu sei que aqui eu não posso. Isso é uma inibição. Ai, tô morrendo de sono. Né? Essa, ups, tem que pelo menos colocar a mão na boca, né? Ou então eu vou, sei lá, fechar a câmera agora, né? E depois eu abro de novo. Inibição. Planejamento. Então, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. A flexibilidade mental, que a gente já falou. A fluência verbal. Então, quando eu uso as palavras, como eu uso as palavras. A nossa comunicação. E a memória de trabalho. Na ideia de que, por exemplo, a gente está aprendendo alfabetização, né? Estamos nas séries de alfabetização. A relação entre letra e som, ela precisa muito da memória do trabalho, né? Porque se o professor fala assim, olha, é o F do faca, tá? Se eu juntar o F, o A, o F e o A vai ficar faca, tá bom? Então, quando ele chega no final, aí você fala assim, que palavra você falou? Se ele não tem uma boa memória de trabalho, ele não vai lembrar qual foi a palavra que ele falou. Então, são habilidades que a gente encontra alguns prejuízos nas pessoas com autismo. Então, é necessário de uma intervenção, principalmente uma intervenção psicológica, do psicólogo, um psicopedagogo qualificado na área. Há o prejuízo nos neurônios espelhos, que é a questão da imitação. A ideia de que gente, ó, vou fazer a letra cursiva, tá? Professores aí que trabalham no ensino fundamental, né? Ou no último ano de educação infantil. Vou fazer essa letrinha, olha aqui como a professora tá fazendo, ó. Então, eu coloquei o lápis lá em cima, desci com o lápis numa linha, voltei no mesmo lugar, fiz uma curvinha. Olha aqui minha mão, olha aqui minha mão.
faz igual eu estou fazendo aqui, né? Professor de educação física, né? Olha esse movimento, estou fazendo, repete, né? Se ele se prende, por exemplo, no detalhe da mão, no movimento da mão, ele perdeu o movimento do pé, né? Então, é nesse sentido. Aqui uma tirinha que eu gosto bastante para a gente trazer isso mais para a parte educacional. Toma, André. E banheiro. Tudo bem, André, mas vai num pé e volta no outro. Ué, por que o André está pulando? Vai num pé e volta no outro, né? Ô, careca, você não sabia que alguns autistas levam tudo ao pé da letra? Foi mal, André. Na próxima vez vou ser mais claro. Claro. Aí o Cebolinha falando todo desse jeito, né? O Cascão ali tentando traduzir e o André pulando de um pé só, né? É muita nossa sala de aula. E aí, todos precisam, né, de um olhar dessa parte do indivíduo, né? Quem é esse indivíduo? E cuidado com as nossas falas, né? Um pouco a nossa formação é nesse sentido para vocês. Tirando esse dia cansativo de hoje, a gente promete pegar mais leve depois, tá bom? Alguns sinais, só para a gente terminar aqui, que a gente vê muito, né, falando de autismo, do que vai acontecer, então algumas coisas são muito evidentes. Então, só para a gente entender, né, o laço, né, ele é adotado desde 1999, na ideia de que são várias pessoas, né, essa questão de várias características, então as peças em diferentes cores representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o TEA. O quebra-cabeça, então, é a complexidade do transtorno, né? A ideia de que como eu vou fazer esse diagnóstico, como que eu vou fechar esse laudo, para onde eu vou, né? Qual é a habilidade que eu preciso ter um olhar diferenciado, que eu preciso incentivar, né? Então, é um quebra-cabeça. Né? Você conseguir aí fazer um relatório, uma avaliação com diferentes profissionais e que um profissional depois chegue nesse laudo. Hoje a gente encontra muito esse sinal, né, o sinal do infinito nas cores do arco-íris. É um sinal que é adotado pela comunidade de autismo, né? Então, se vocês participarem de algum evento ou verem alguma divulgação de alguma atividade que foi principalmente organizada por pessoas que são autistas, eles estão adotando esse sinal, né? Então, é um sinal que eles criaram e que a gente vê essa questão da neurodiversidade, né? É um conceito que está muito evidente na neurociência, quem faz aí essa parte da neuropsicopedagogia e tudo mais, dessa questão dos transtornos do neurodesenvolvimento diferente, de como a gente tem essa visão de mundo diferente, a questão da comunicação, das expressões, né, do seu desenvolvimento, da aprendizagem, do sensorial, né? Muitos estudos na área do sensorial hoje. Então, algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras vendo, outras tendo que anotar. Então, essa diversidade do neurodesenvolvimento, ela está em evidência. Só para a gente terminar, trouxe uma reflexão aqui, vou ler para vocês. Então, representa a maior incidência de casos... Peraí, deixa eu voltar aqui. O procedimento é muito simples. Em primeiro lugar, você organiza itens em diferentes grupos. Uma pilha pode ser suficiente, dependendo da quantidade. Se você precisar ir a algum outro lugar devido à falta de recursos, esse é o próximo passo. Caso contrário, você estará bem equipado. Alguém entendeu do que eu estou falando? É assim que às vezes as nossas falas refletem, né, nas pessoas, na nossa comunicação, principalmente com as famílias, e com os adolescentes, às vezes, né? Cuidado com as nossas pré-ideias, pré-conceitos, hipóteses, né? Como as vacinas que podem causar autismo, ou as mães geladeiras que existem por aí, ou de que, porque eu faço o movimento, né?
é uma causa de autismo, né? Que eu não disse nada com nada, né? E aí a gente fica no vazio também, né? Então, cuidado para que a gente não fique no vazio, né? Diante de tantas informações, diante de tantas situações, nós trabalhamos com pessoas, com vidas, né? Como uma série que tem, né? Que fala que a pessoa que está ali com você é o amor da vida de alguém, né? Então, não basta somente um desenho para ele pintar no horário de aula, no horário que ele está no ambiente educacional, né? Ele tem as suas limitações, as suas características, né? Eu gosto de falar as suas características, mas ele tem as suas potencialidades, né? É o foco dele, a questão sensorial, a questão de percepção de mundo, de olhar de mundo, de ver muitas vezes o que é óbvio e a gente não consegue enxergar, e eles veem, né? Eu aprendo muito com o meu aluno com autismo quando eu escuto, né? Quando eu dou voz. Não queira adivinhar, né? O que será que ele precisa disso, né? Ele precisa disso, precisa. A gente fala muito, eu preciso. Para, respira. Né? Então a gente, nessa formação, a gente pretende fazer um pouquinho isso. Apesar de eu ter falado pra caramba hoje, né? A gente vai um pouquinho mais devagar depois. Trouxe aqui 2 indicações para vocês, né? Como foi colocado, a gente vai ter atividades complementares. Mas para essa introdução de hoje, eu só trouxe as indicações. Então, para quem gosta de ler, a indicação que eu trouxe para vocês é do Instituto Neurosaber. Um dos fundadores é o Dr. Clay Britz. Ele tem um canal no YouTube também, mas eu prefiro ler os textos deles. Ele é médico, então é um olhar da medicina, principalmente, apesar dele ter o mestrado, o doutorado, principalmente na área da psicologia. Ele tem bastante essa questão da medicação, dos laudos, e a esposa dele é pedagoga, então eles dão uma balanceada aí nos artigos que eles publicam sobre isso. Para quem gosta de ver, a indicação que eu deixo para vocês é do canal do Luna Aba, que é do Dr. Lucelmo Lacerda. O Lucelmo, ele é psicólogo, então um olhar diferente do Dr. Clay. E ele tem o mestrado, o doutorado, principalmente o doutorado, né, e o pós-doc na UFSCar aqui em São Carlos. Então, ele tem uma parte mais educacional, aí mais evidente. Ele também é pai de um autista, então ele tem alguns vídeos bem interessantes, com um olhar bem pessoal aí, e da ciência também, porque ele estuda bastante. Apesar dessa área mais aba, né, ele é muito diferente do Dr. Clay, aqui, que a gente vê um olhar mais amplo, né? O Luciano, ele traz uma parte bem comportamental, mas alguns vídeos são bem amplos, né? Dá para a gente pensar em adaptação de atividades, do diagnóstico, das intervenções, dos sintomas, né? Os sinais, as características, o olhar pedagógico. Então, a gente consegue encontrar vídeos aí de várias áreas no canal. Claro, né? São dicas para a gente ir filtrando, né? Cuidado com canais que vendem materiais, canais que têm tudo pronto, tudo esquematizado, porque como nós vimos, o autismo é um espectro, né? Por isso a cor azul, porque há uma incidência maior em meninos e há várias tonalidades de azul, né? Então a gente consegue aí enxergar várias situações e vários tipos de intervenções. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês, parar de compartilhar. Antes de abrir para as dúvidas, para a gente fazer alguns comentários aqui rapidinho, eu vou fazer algumas afirmações e vocês respondem para mim se vocês acham que é fato ou é fake. E aí vocês escrevem lá no chat para a gente ver se a gente conseguiu esclarecer algumas questões. Então, eu vou fazer a afirmação e vocês escrevem se é fato ou se é fake. Autismo é uma doença. É fato ou é fake? Muito bem. Nota 10. Os transtornos do espectro autista começam na infância e tendem a persistir na adolescência e na vida adulta.
É fato ou é fake? Isso, muito bem, vocês prestaram atenção. Muito bem. Vou ler outro. Autistas não gostam de ter amigos. Fato ou fake? Isso. É isso aí, muito bem. Outro. Vacinas causam autismo. Essa ficou fácil, né? É fake. Por favor, gente, tome vacina da Covid, toma vacina, né? Não tem problema nenhum, não é a causa. O último. Embora algumas pessoas com transtorno do espectro autista possam viver de forma independente, outras têm graves incapacidades e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida. Fato ou fake? Isso. Como nós vimos, tem os níveis, né? Então a gente pode encontrar aí diferentes níveis de demanda de suporte para o autismo. Bom, agora a gente pode abrir para as conversas, perguntas, críticas. Ótimo, Miriam, obrigada. A gente tem um tempinho aqui, eu estou calculando pelo meu computador 10 minutinhos, 11, né? Então, eu vi no chat aí 3, né? Comentários e perguntas, 4, na verdade. Eu posso fazer as 4 de uma vez e aí depois você vai respondendo. Se mais alguém, fora os que colocaram lá, ou mesmo os que colocaram, quiser falar, a gente pede para usar o recurso de levantar a mãozinha, para quem não conhece o Teams ainda muito bem, essas reações, aí é o íconezinho que tem um emoji, uma carinha com uma mãozinha assim levantada. E aí ele ordena por quem pediu primeiro para levantar a mão para falar. Enquanto isso, eu vou fazer as perguntas, tá? E aproveitando para avisar que no chat eu coloquei a lista de presença, então é só clicar no link, preencher e enviar para testar a presença aqui na atividade, tá? Então, a Rafaela colocou logo no início, porque alguns médicos fazem eletroencefalograma para investigar o autismo. Aí a Andrea, pode ir falando, Miriam? Você vai marcando, né? Um médico neuro pode contestar o laudo de outro neuro em apenas 2 consultas de 10 minutos cada. A equipe multidisciplinar pode contestar um laudo em 3 consultas, sendo cada uma com cada especialista de 15 minutos cada uma. A Angelita coloca assim: você mencionou que logo nos meses iniciais de vida é possível notar alguns sinais de transtorno. A mãe ou pessoas do círculo da criança podem notar situações e comportamentos diferentes dos comuns. Quando a mãe não tem plano, normalmente o pediatra público é muito resistente a encaminhar a criança para avaliação e possível diagnóstico. Presenciei uma situação real. Como proceder nesse tipo de situação? Afinal, quanto mais cedo diagnosticado, maior será o suporte para aquela criança. E aí, por fim, a Andrea coloca uma última questão: o autista pode ter, entre aspas, ranço da escola? Uau! Bom, todas na área da saúde, né? Vou responder, assim, nada pontual e sem levar em consideração nenhuma rede de serviço. Então, nenhuma rede municipal, estadual, federal e nada do tipo. Vou responder o que a literatura aponta. Logo que se percebe alguns sinais, é necessário descartar algumas possibilidades. Então, por exemplo, ele não interage, né? A criança já está com 2, 3 anos e não há uma interação do que seria esperado para essa faixa etária. Então, a mãe chama o nome da criança, a professora chama e a criança não responde. O que o médico precisa fazer? Ele precisa descartar algumas possibilidades, como, por exemplo, a surdez, a questão da perca auditiva, né? Então, alguns pediatras, eles pedem exames para descartar outras possibilidades, algumas até ou verificar algumas comorbidades, né? Então, a questão da surdez, a questão visual, então são exames que são solicitados para fazer essa sondagem.
Em relação aos médicos, eu acho que a Karina depois ela vai aprofundar mais nessa questão dos acompanhamentos, né? Não sei se a Karina está por aqui, mas enfim, é uma questão ética, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente também tem essa questão da formação, né? Vou responder de novo, gente, sim, eticamente. O que acontece, né? O autismo ele está dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma parte que nós encontramos no CID e no DSM. Então, nem sempre o pediatra ou o neuro ele tem uma formação ou um conhecimento adequado e aprofundado nessa área. Então, muitas vezes ele fica preso aos sinais mais evidentes e acaba fechando um laudo. A gente tem uma polêmica muito grande no Brasil, porque não temos um profissional específico para isso. Tanto que eles estão até segurando um pouquinho mais o CID-11 por causa disso. Porque a gente tem uma abertura de que o médico, quem bate o martelo, né, quem coloca o carimbo lá, é autista. Né, é o médico que faz isso. Qual médico? Qualquer um. Se eu levar a criança no ortopedista, ele pode dar o diagnóstico de autista, entendeu? Desde que ele tenha lá o curso de medicina, que ele seja médico, ele pode fazer isso. Então, a gente tem isso bem complicado no nosso país. Então, é necessário que a família procure um profissional qualificado, né? Um profissional que tenha o trabalho na área e que ele perceba aí a importância da equipe multiprofissional. Porque como que o médico vai avaliar habilidades de comunicação? Como que o médico vai avaliar a habilidade de interação social? Então, ele precisa encaminhar essa pessoa para um psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o psicopedagogo, para o terapeuta ocupacional, se necessário, para que esses profissionais usem instrumentos adequados para avaliar essas habilidades, retorne um relatório adequado para ele e, em cima desse relatório, ele fecha o laudo. Né? O médico ele não tem informação suficiente para avaliar todas as partes da comunicação, da linguagem, né? Todas as partes da questão social, né? Da interação social, que a gente tem aí muitos estudos relevantes hoje. Né? Então, ele pode ter assim a informação, mas ele não é um profissional adequado para isso. Né? Por isso que nessa formação a gente vai ter uma fala depois com a Karina sobre isso. Né? Como que a gente pode fazer esse olhar, né, dessa equipe, a importância dessa equipe aí para que a gente feche e tenha um encaminhamento melhor dessa pessoa. Eu esqueci qual era a terceira pergunta. Peraí, deixa eu abrir. Enquanto isso, surgiu uma outra também. É normal uma mãe ter mais de um filho autista? Ó, nós estamos com 4 minutos, tá? Só para a gente ir terminando. Pode acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma questão genética. Aí teria que procurar talvez um especialista nessa parte de análises, né, da questão genética do pai e da mãe e fazer uma avaliação. Hoje é tudo muito caro na nossa região, né, no nosso país sobre essa parte, porque são coisas muito novas. Mas assim, não é uma norma, né? Então meu primeiro filho tem o diagnóstico, meu segundo filho também tem. Não é isso, mas pode ser que aconteça. Também não há uma porcentagem. Não tem como eu te dizer, 50% de chance. Não tem. A outra pergunta que você, né, o autista pode ter, entre aspas, ranço da escola. Acho que foi essa. Tá, foi. Então, pensa no ambiente escolar. O que o ambiente escolar demanda da criança? Interação social, comunicação. Pensa na explosão de sentidos que tem ali nessa escola, né? A escola tem silêncio? A escola tem ambientes que tem uma iluminação assim, eu tenho problema de muita iluminação, então tem algum ambiente que eu posso ter uma área de descanso em relação a essa parte da iluminação? A escola é o ambiente que mais exige, né, essa nossa interação, porque são os colegas, né, que chega a turma toda ali, o professor que quer se comunicar com você, né, então pode ser que no primeiro momento a escola não entenda esse tempo dessa criança e essa criança cria, vamos colocar aí, né, o ranço em relação à escola.
né? Mas aí a gente precisa dialogar, né? Explicar, entender o que está acontecendo, né? O que você não gosta, né? O que te incomoda, o que está te prejudicando, né? E aí a gente vai equilibrando com a demanda aí da escola, da criança, e sendo o que o ambiente consegue ir ajustando. Mas não é um ranço, né? É um ambiente que já é social, né? E se a pessoa tem algum problema em relação às interações sociais, pode ser que isso seja demais para ela no primeiro momento. Mas a gente pode mostrar para ela que ó, nem sempre é assim, é possível a gente ir deixando tudo mais fácil para que ela tenha uma boa qualidade de vida. A palavra é qualidade de vida, né? Tanto para o professor, para o profissional, quanto para a criança, né? E o conhecimento nos proporciona isso. Mais alguma? Bom, acho que era isso. Eu vi que você colocou os links, né, do Instituto União do Saber, do Luna, então o pessoal já pode. Aí alguém avisando que caiu na parte que você citou o exemplo de chocolate, a Gisela. Bom, é que já está terminando. Repete então, Miriam, para a gente terminar, porque o pessoal também, rapidinho, né, tem um minutinho aqui. É a ideia de se colocar no lugar do outro, né? Então, se o chocolate estava lá, tem uns 2 copinhos, colocou embaixo do primeiro copinho, saiu. Aí veio uma outra pessoa, tirou do primeiro copinho e colocou no segundo. A hora que volta, né? A primeira pessoa voltou. Você pergunta para o autista, aonde a primeira pessoa vai procurar o chocolate? Ele vai falar embaixo do segundo copinho, porque ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa e entender que essa pessoa colocou aqui e saiu. Então ela não viu que veio uma outra pessoa de fora e mudou o chocolate de lugar. Então ela não consegue se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu vou comer McDonald's, já vou comer McDonald's. Tô nem aí se tem uma fila ali esperando para fazer o pedido. Né? Então, de se colocar no lugar do outro. Foi essa a ideia do exemplo. Tem alguns testes, tem alguns vídeos até. No YouTube a gente encontra. Né? O teste do chocolate, eu não lembro, acho que tá o teste de bis, alguma coisa nesse sentido. Acho que o pesquisador fez com um bis. A gente encontra esses testes no YouTube. É isso, Bom, gente. Espero que tenha ajudado. Desculpa muito correr. Eu quis dar conta de todo esse conteúdo nessa nossa primeira conversa, para que depois a gente entenda melhor os próximos tópicos. Espero que tenha sido aí enriquecedor e que tenha ajudado vocês. Foi muito bom, com certeza. Eu só vou responder rapidinho, eu sei que já passou. Quem não tiver interesse, foi muito boa a aula, me agradeço. Sobre os encontros presenciais. Possivelmente, provavelmente, será no prédio provisório onde a MF Salinas está instalada. Não sei para quem conhece, fica ali no. Acho que é próximo ao Biagione, ali no Jardim das Estações, mas a gente no próximo encontro vai passar certinho o endereço, o local. A gente teve problemas, tentamos na biblioteca, mas ela fecha às 7h30, não deu certo de ser lá. Aí fomos atrás da Uniara, a Uniara já tinha agenda ocupada nas datas que a gente passou. Fomos atrás do Instituto Federal também, aí as quintas-feiras era utilizado. Então, né, gente, a gente tenta, na medida do possível, colocar nos lugares mais próximos, mas assim, é um curso que está online a maioria do tempo e um ou outro encontro presencial. Então, eu peço desculpas se ficar longe para um ou outro, mas é um encontro só. Na verdade, são 3 encontros até o final do ano, né? Então, em agosto a gente vai ter um agora, depois, acho que, se não me engano, setembro, outubro não tem, e novembro tem. Então, são 3 vezes só, né, gente? Acho que vale pelo curso, pelo esforço. Então, acho que vale a pena a gente participar, mesmo que fique um pouquinho longe, né? Uma vez só por mês e pula um mês ainda, então a gente consegue participar. Mas eu confirmo o endereço certinho no próximo encontro, passo. E possivelmente, se eu não conseguir, a gente vai tentar estar revezando lá na secretaria para a Rita ficar ou para o Adolfo, e aí sempre com a formadora, né? E alguém da secretaria juntos. Tá bom? Agradeço a paciência aí de todos. Um bom descanso, viu, para todo mundo. Uma boa noite e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Tchau, Miriam. Tchau, pessoal. Boa noite.